Alvo de preconceitos, a dislexia é um transtorno genético passado de pai para filho, que pode causar dificuldades na leitura. O distúrbio não tem cura, mas pode ter seus efeitos minimizados através de tratamento especializado. Para falar sobre o assunto, conosco no estúdio a diretora do curso de graduação em Fonoaudiologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, Ana Luísa Navas. Ana Luísa, o que exatamente é a dislexia e como ela se manifesta? Boa tarde. Boa tarde. A dislexia é um transtorno de aprendizagem. Ela se manifesta desde os primeiros momentos em que a criança tem contato com a leitura e com a escrita, com uma dificuldade muito grande nesse processo, entre outras manifestações, né? Mas, em geral, a gente começa a perceber essa dificuldade acentuada no processo de alfabetização da criança. E a doença afeta de alguma forma a inteligência? Não tem nada a ver com a inteligência, são crianças que têm e pessoas que têm inteligência normal ou acima do normal, então não tem relação com a inteligência, e isso é o que chama atenção, né? São crianças que normalmente fazem um desenvolvimento de linguagem, se comunicam bem oralmente, mas no momento de aprender a ler, existe um funcionamento alterado do cérebro que causa essa dificuldade. E a dislexia é só genética ou pais não disléxicos, por exemplo, eles podem ter filhos com dislexia? Então, existem várias comprovações científicas de que há uma base genética para a dislexia. Mas isso não quer dizer que um pai necessariamente vai ter um filho com dislexia. Às vezes, na família, você tem um primo, um parente, então não é uma herança direta, né, que todo pai disléxico vai ter um filho com dislexia. Existe uma porcentagem, uma maior probabilidade, mas não é 100%. Tá? E a manifestação da dislexia, ela acontece só na infância ou também acontece com adultos? Não, isso é muito importante de esclarecer, porque algumas pessoas acham que a dislexia, no momento em que a criança vai alfabetizada, isso se resolve, então ela não tem mais, né? E não, isso não é verdade. A dificuldade no processo da leitura e da escrita vai acompanhar essa pessoa até a idade adulta. É claro que se ela tiver um tratamento adequado, um acompanhamento, ela vai minimizar esses problemas. E na idade adulta ela pode, né, conseguir superar esses obstáculos. Mas é muito comum a gente ter notícia de adultos e que nos seus trabalhos têm dificuldades, né? Vão desenvolvendo estratégias, mas ainda têm dificuldades mesmo na idade adulta. Ana Luísa, na infância, como que os pais fazem, né, para identificar o transtorno? Em geral, as famílias, os pais, as mães ou pais percebem que aquela criança está com uma dificuldade maior para ler e escrever. É importante não associar sempre com preguiça ou falta de vontade, ele não gosta de ler, porque às vezes pode ser mesmo uma dificuldade, né? Então é importante acompanhar, é importante conversar muito com o professor, que em geral também começa a perceber em sala de aula uma dificuldade maior nessa criança, e se a dificuldade persistir, levar a um especialista, né, a uma equipe de especialistas para fazer o diagnóstico correto. Quanto mais cedo esse diagnóstico for feito, melhor vai ser, né, o desenvolvimento aí do tratamento e menos problemas essa criança vai ter depois. Você falou dos professores. Na escola, geralmente, eles são treinados, né, no geral, para lidar com esse tipo de problema, para lidar com crianças com a dislexia? Então, a gente tem tentado fazer campanhas de divulgação e melhorar a formação de professores. Existem professores que são excelentes e que ajudam muito a criança, e o apoio é essencial. Mas a gente sabe que a formação do professor inicial ainda deixa a desejar para identificar essas crianças, para perceber esses primeiros sintomas e encaminhar. O diagnóstico é feito por uma equipe multidisciplinar, né? É muito difícil a gente separar a criança que está tendo uma dificuldade que vai ser passageira daquela que realmente tem a dislexia. Mas o professor atento, que tenha essas informações, ele vai poder ajudar e bastante. Como que o professor pode ajudar essa criança depois que o diagnóstico já estiver comprovado? Não, o professor é talvez o maior aliado das famílias e dos professores e dos especialistas, né?
Porque o professor que está atento, ele vai saber como fornecer a informação que não dependa tanto da leitura, pode permitir que essa criança, e talvez um aluno já do ensino médio, grave a aula para ele ouvir depois, né? A dificuldade maior é durante a leitura e a escrita. Então, se esse professor não pedir para a criança ler em voz alta, então tem uma série de coisas que um bom professor atento vai diminuir muito os problemas, a ansiedade durante a aula, os problemas na hora da prova, né, que sempre é uma tensão maior. Então, realmente, tem várias atitudes e adaptações que o professor pode fazer que realmente melhoram bastante. E o tratamento, como que ele é feito, né, e ele deve começar já na infância? Então, é importante que o tratamento seja feito assim que o diagnóstico for confirmado, às vezes até antes, né, para acompanhar esse processo da leitura, e desde sempre, né? Em muitos momentos, essa criança vai se beneficiar de um tratamento até ela começar a ler um pouco melhor, compreender o que ela está lendo e aí vai poder seguir em frente com a sua trajetória escolar sem tanta dificuldade, né? Mas é por isso importante começar o quanto antes. Nos casos em que a dislexia é diagnosticada só na fase mais adulta, é muito mais difícil, né? Porque ele já sofreu todo o percurso escolar, em geral são adultos que não querem saber, né, de escola ou têm muita dificuldade para seguir, inclusive no ensino superior. Então, quanto antes começar, melhor. Ana Luísa, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Câmara. Eu que agradeço, muito obrigada.